castigado então por injustas mãos, crucificado fui. É o poder desta cruz, nossa culpa em Jesus. O castigo sofreu pra dar-nos seu perdão. O soberano, ao sentir pesar nossos pecados sobre si, pensamentos maus, cada obra vã, em sua coroa está. É o poder desta cruz, nossa culpa em Jesus. O castigo sofreu pra dar-nos seu perdão. O dia se escondeu, a terra estremeceu, o Criador se entregou. O véu rasgado em dois, mortos se levantam, tudo acabou, venceu. É o poder desta cruz, nossa culpa em Jesus. O castigo sofreu pra dar-nos seu perdão. Posso ver meu nome escrito nas feridas, o seu sofrer me libertou. A morte foi vencida, tenho nele a vida, o seu amor sem fim. É o poder desta cruz, o grande amor de Jesus, que alto preço pagou pra dar-nos. Convidar todos a tomarem seus assentos. Dou boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Boas-vindas a todos aqueles também que estão aqui presentes, aqueles que estão participando também do culto de forma remota. Que alegria a gente poder estar juntos mais uma vez para adorar a Deus, né? Que esse seja um tempo para que
a gente possa dirigir os nossos corações em direção àquele que é o nosso refúgio, que é o nosso abrigo, o único que é digno de adoração. Quero convidar todos vocês a ficarem em pé e cantarmos a primeira música. Eu me alegro em Ti. Podemos nos sentar? E eu gostaria de ler agora Salmo 62, 5 a 6. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus,
pois nele está minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Somente ele é minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza. E é tão difícil trazer essa verdade para a nossa vida, né? Tanta coisa inquieta o nosso coração, tanta coisa tira o nosso foco e deixa a gente preocupado. E aí eu me lembro daquela passagem de Mateus 14, onde Jesus, ele envia seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia, e ele se retira para orar. E aí, durante a madrugada, enquanto os discípulos estão lá no barco, começa uma tempestade, e aí eles ficam aflitos, eles ficam lutando contra as ondas, e no meio de toda aquela situação, Jesus aparece, no horizonte lá, andando sobre as águas. Eles até se assustam, falam assim, não, um fantasma, e aí eles ficam abalados, mas aí Jesus se identifica, e Pedro, no impulso de fé, ele fala, eu posso andar, eu posso caminhar como o Senhor, e Jesus chama ele e ele começa a andar, caminhar sobre as águas também. Só que aí, quando ele começa a olhar para o entorno, olha as ondas, o vento, ele começa a afundar. E na prática, eu acho que é isso que acontece com todos nós, não? É mais fácil, a gente é facilmente orientado por aquilo que está ao nosso redor, colocar esperança em outras coisas, né? Seja dificuldades de ordem financeira, de trabalho, nos estudos, o que quer que seja, problemas de relacionamento, e facilmente a gente perde o prumo. Eu gostaria de deixar um tempo agora para que nós nos colocássemos em oração. Só que, e deixar também aqui, vou pedir para colocar Salmo 1 a 6, que fala que feliz é aquele. Aliás, eu quero convidar a comunidade a repetir, tá? Eu vou ler os versículos ímpares, eu começo, e eu vou pedir para a comunidade ler os versículos pares. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E esse salmo nos convida a exercitarmos aí 3 importantes atitudes, né? Nós estamos e permanecemos no mundo, mas a gente não pode se conformar e ser moldado por ele. A sermos assim como aquela árvore plantada junto às correntes de águas, meditando e deixando no nosso coração a palavra de Deus penetrar em nossos corações. E seguirmos o caminho dos justos, sendo o Espírito Santo, como temos visto aqui, que nos guie durante esse caminho. Então, orientado por essas palavras, gostaria de deixar agora um tempo para que nós nos colocássemos em oração, pedindo para que Deus venha restaurar o nosso foco, que diante de todas as dificuldades que surgem à nossa volta, possamos manter os nossos olhos fixos em Deus, em Cristo. Pai amado, nos aproximamos de Ti
com um coração sincero, reconhecendo que muitas vezes tiramos nossos olhos de Jesus. E como aconteceu com Pedro, a gente acaba olhando mais para as circunstâncias do que para a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a voltar os nossos olhos para Ti. Nós pedimos que nos perdoe por todas as vezes em que colocamos nossa confiança em nós mesmos ou em outras coisas. E ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti sempre. Que o Espírito Santo nos guie e nos guarde de tropeçar e de desviar de Teu caminho. Nós damos graças, Senhor Deus, porque a Tua graça é maior que as nossas falhas, porque somente em Ti podemos ter esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Escolho ser santo, me separar para Ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para Ti, meu Mestre, pronto a Te obedecer. Quero convidar todos a ficarem em pé novamente. E a história, né, dos discípulos não termina aí, né? Embora Pedro comece a afundar, ele pede ajuda de Jesus. Jesus vai lá, estende a mão e pega ele pela mão. Então, mesmo quando a gente falha na nossa fé, mesmo quando a gente falha em manter os nossos olhos fixos
em Jesus, Ele vai lá, pega a gente pela mão e nos restaura, como nós cantamos agora. E a próxima música fala: a vitória é daquele que adorar, aquele que deixou o sepulcro vazio e ocupa o trono da história. O nosso olhar e a nossa esperança não está na nossa própria capacidade, mas somente naquele que tem a vitória. Quero convidar, então, o pessoal pode começar então. Vitória. A vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde encontrar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. É graça, Senhor, laços de amor. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, seguro eu estou em teus laços de amor, Jesus.
assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, seguro eu estou em teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, seguro eu estou em teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, a dor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, seguro eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, seguro eu estou por teus laços de amor, Jesus. Podemos aceitar? Obrigado, Nogue. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal que está em casa. A Igreja Evangélica Brasileira é uma igreja nova em termos de anos, né? E é sempre um privilégio quando, pela graça de Deus, o Senhor separa algumas pessoas para se prepararem adequadamente para o tipo de desafio que a igreja vai receber no futuro. É um presente de Deus. E a gente é beneficiado por esse corpo de Cristo muito mais amplo, internacional, né? A gente recebe missionários, é presente de Deus para a gente no Brasil. E a gente também tem o privilégio de, muitas vezes, enviar missionários e também enviar pessoas para essa oportunidade de se prepararem adequadamente para que voltem e nos ajude como igreja a sintonizar o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer no mundo por meio da sua igreja. Então, é uma grande alegria hoje a gente poder contar com a presença do pastor Bernardo Show. Já esteve aqui uma ou duas vezes, talvez, no passado. O Bernardo é alguém que na sua juventude encontrou a Jesus, foi cativado por esse amor de Jesus, e Jesus deu a ele a oportunidade de se preparar teologicamente. Então ele primeiro veio ao servo de Cristo, propaganda. Depois ele foi até o Canadá, de lá ele foi para a Escócia e pôde se preparar, e Deus trouxe ele de volta para ajudar a igreja brasileira com 3 iniciativas grandes que ele tem se empenhado. Grande por causa do impacto, né? Mas no pastoreio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho, por meio das aulas, ele é professor de teologia no nosso seminário aqui no Servo de Cristo, e tem escrito também, e por meio dessas 3 iniciativas, Deus tem alimentado a igreja, preparado a igreja, ajudado a igreja a amadurecer para aquilo que o Senhor vai esperar da igreja no futuro como resposta. Então, Deus tem usado esse jovem, ainda jovem, apesar dos cabelos brancos, mas ele é jovem. Não parece, mas só tem 80 anos. Mas para que ele possa, por meio dos seus dons, servir a igreja nesse desafio. Bernardo, deixa eu orar por você.
e agradecer pela iniciativa. O Bernardo vai sair um pouco mais cedo do que o normal, nós invertemos aqui, porque ele tem responsabilidades como pastor presbiteriano, ele é muito Caxias, então ele precisa... Ele não é metodista livre, é pastor presbiteriano. Então, vamos orar por ele, então. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de receber o Bernardo aqui na igreja hoje. Pedimos que o Senhor, uma vez mais, fale por meio dele. Também pedimos ao Senhor que continue fortalecendo a ele e sua família nesse ministério que o Senhor tem dado a ele por meio do ensino teológico, da literatura e do pastoreio dessa igreja local. Que o Senhor continue ajudando ele a ser fiel ao Senhor no chamado que recebeu, aperfeiçoando e multiplicando os dons que o Senhor tem dado a ele. E nessa manhã especial, pedimos que tu visite a tua igreja, nos dando um coração atento e disposto para ouvir e obedecer. E ao Bernardo, as palavras certas que o Senhor já colocou no coração dele. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Bernardo. Bom dia. Bom dia. Todos me ouvem bem? Graça e paz de Jesus a todos vocês. Obrigado, Ziel, pela introdução muito generosa, como sempre. Conforme você falava dos meus cabelos brancos, eu lembrei daqueles memes, assim, de um senhor de aparentemente 80 anos e dizendo a frase, ser pastor é simples, diz fulano de tal, 17 anos, né? A foto é de alguém de 80. Eu lembrei dos meus cabelos brancos. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que é a terceira, viu, Zia? A terceira ou quarta, eu também estava tentando lembrar, mas essa comunidade tem um lugar muito importante na minha vida e na vida da minha família, né? O Ziel tem sido um mentor muito importante na nossa caminhada ministerial e um colega também muito precioso lá no seminário. E vocês, na verdade, eu acho que vocês não sabem disso, mas a gente chegou a frequentar essa igreja durante alguns meses, em um período bastante complexo da nossa vida, um período de transição. Transições sempre são complexas, né? Vocês sabem disso. E em 2018 a gente passou por uma transição bem complexa e a gente encontrou aqui um refúgio onde Deus nos achou, nos renovou. Então a gente tem uma dívida de gratidão muito, muito grande por vocês e é sempre uma alegria estar aqui. Eu gostaria também de pedir perdão de antemão, o pastor Ziel já antecipou aqui, mas literalmente, assim, falando o amém, terminando a pregação, eu vou ter que deixar o microfone na cadeira e sair correndo, porque eu cometi o erro de não checar a agenda quando o pessoal agendou ali na nossa igreja a Assembleia Geral de Ordenação de um presbítero, né? E aí você consegue imaginar a felicidade da minha esposa quando ela descobriu, você vai pregar lá e tem ordenação também, puxa. É por isso que eu estou vestido mais de pastor hoje, tá? Não estranhe, não. Só faltou a gravata para ser ungido do Senhor mesmo, né? Mas eu achei que ia ser demais para vocês. Mas eu peço desculpas, tá? Mas a gente vai ter que sair e eu agradeço a compreensão também. Olha só, eu tinha pensado em compartilhar uma palavra em Apocalipse, quando o pastor Ziel fez o convite para estar aqui, só que depois surgiu a ideia de a gente participar de um grupo de conversa antes do culto, falando sobre o tema do trabalho, propósito, descanso. Tem um livro aí circulando por aí com esse título, né? E aí, depois que eu recebi esse convite, eu fiquei pensando e eu tomei a decisão de mudar um pouco o assunto. Em vez de falar de Apocalipse, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem com base no texto que está em João 15, que é uma mensagem, na verdade, que eu já preguei em vários outros contextos, inclusive na minha igreja lá, mas eu achei que teria tudo a ver com o assunto que a gente abordou antes do culto na parte da manhã, então eu achei que seria interessante a gente pensar um pouquinho sobre esse texto. É um texto muito famoso, né? João 15, do verso 1 ao verso 12. É o texto que fala que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Como diz aquele meme lá. Então a gente vai ler aqui. Eu percebi que vocês usam a nova versão transformadora, eu trouxe a nova Almeida atualizada. Eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhar aí na versão que tiver disponível. Do verso 1 ao verso 12 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém. Até aqui a leitura. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Pode ser? Deus querido, nossa maior necessidade nessa manhã é ouvir o Senhor. Mas para isso nós precisamos da tua ajuda. Então nós pedimos para que o mesmo Espírito que inspirou João a registrar essas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, que esse mesmo Espírito nos ajude a compreender e a viver as realidades para as quais essas palavras apontam. E para isso então, Senhor, nós pedimos, nos dá ouvidos para ouvir e corações prontos a compreender, a assimilar e a obedecer aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós nessa manhã. E para isso vence, Senhor, os mecanismos de defesa que muitas vezes nós construímos para ouvir e não obedecer, ou até mesmo para fingir que não estamos ouvindo. Vence o nosso orgulho, Senhor, e faz a tua vontade em nós. E nós pedimos isso porque nós sabemos que nossa felicidade não está em nenhum outro lugar, senão nos teus caminhos. Então faça isso para a tua glória e para a nossa própria felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo algumas perguntas aqui para provocar aí a sua imaginação. Para que você acha que Deus te chamou? Qual você acha que é o seu chamado? Talvez você ache essa pergunta muito ampla. Para que você acha que Deus está te chamando nesse ano? A gente ainda está em março, dá tempo ainda de pensar nesse ano, né? Tem algum compromisso, algum projeto profissional, alguma escolha de carreira, talvez, ou de estudos que você sente ou entende que Deus está te chamando a tomar? Algo novo? Você fez algum tipo de resolução com base no que você acha que Deus está te orientando a fazer daqui para frente? Pensei nessas perguntas de provocação. O texto de João 15 é uma das mais famosas, né, do Novo Testamento. Quem aqui nunca teve o coração aquecido, né, ao ouvir alguém recitar as verdades expressas aqui em João 15, ou quem aqui não se divertiu com aquele meme antigo que eu fiz alusão já no começo aqui, da senhora tentando falar o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Então, quem aqui nunca deu risada ouvindo o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós e tudo mais, né? Só que eu acho que a familiaridade muitas vezes nos impede de enxergar aquilo que é de mais central, importante e às vezes profundo
naquilo que está diante de nós. E a pergunta que eu faço é: será que de fato a gente entende a profundidade das implicações que as afirmações de Jesus têm para a nossa vida hoje? E talvez isso te surpreenda, mas essa passagem de João 15 que a gente acabou de ler nos ajuda a organizar toda a nossa percepção quanto ao que realmente deve ocupar as nossas energias em relação às perguntas, às provocações que eu acabei de fazer aqui com vocês. E isso porque a passagem de hoje, João 15, acontece em um momento na narrativa de João em que Jesus orienta os seus discípulos quanto a onde deve estar o foco deles para que eles possam seguir em frente na vocação, no chamado que eles receberam da parte de Deus, de participar do que Deus continuaria a fazer após a partida de Jesus. Então, João 15 é muito importante porque essa passagem faz parte dos últimos discursos de Jesus antes da sua entrega na cruz. Faz parte daqueles discursos de despedida de Jesus. Eu me lembro que a minha avó paterna viveu comigo durante a minha infância toda, né? Meu pai conseguiu trazê-la da Coreia depois de muitos anos que ele veio para cá. E aí ela viveu, eu lembro da minha infância, cheia de memórias, assim, de vivendo com a minha avó. Só que ela acabou tendo um câncer de pâncreas quando ela tinha uns 60 e poucos anos, e o desejo dela era falecer na Coreia. E eu me lembro que ela me chamou um dia no quarto dela, um dia antes dela pegar o avião. A gente conseguiu uma autorização assim do médico de última hora, porque ela estava muito, muito debilitada, mas conseguimos lá. E na noite anterior ela me chamou no quarto e ela fez o último pedido para mim. E aquilo teve um peso muito forte no meu coração. Vocês devem estar se perguntando qual foi o pedido dela, né? Eu tive uma infância muito complicada. Tem criança aqui? Não, né? Tá todo mundo embaixo. Tem. Jesus transformou minha vida, tá? Só para deixar claro antes de mais nada. Eu tinha como lazer, quando não tinha nada para fazer, quando era bem pequeno, molhar papel higiênico e ficar tacando pela janela. Jesus é muito poderoso, gente. Eu tive um passado muito sombrio, desde a infância, né? E o pedido dela foi: nunca mais faça isso. Eu tenho um pedido para fazer. Que você pode machucar alguém. Mas aquilo teve um peso, e o peso que a gente tem que sentir quando a gente lê essas palavras é o peso de alguém que está se despedindo dos seus melhores amigos. Jesus sabe que em poucos instantes ele vai ser entregue para morrer na cruz. Então, nesses últimos discursos, a outra coisa que faz desses últimos discursos de Jesus algo tão importante, é que é por meio deles que Jesus vai instruir os seus discípulos sobre o verdadeiro significado da glória e dos propósitos de Deus e, consequentemente, sobre a tarefa que os discípulos teriam que realizar, sobre o trabalho que os discípulos teriam que realizar após a partida de Jesus. Vocês estão entendendo por que é tão importante João 15? Então, desse modo, uma das funções teológicas centrais de João 15 é explicar algo muito fundamental que os discípulos de Jesus, desde o primeiro século até hoje, precisam fazer para cumprir a sua vocação com fidelidade. E olha só, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que Jesus começa esse discurso dizendo que ele é a videira verdadeira. Tá? Agora, muitos aqui devem já ter ouvido inúmeros sermões sobre João 15, mas uma coisa que a gente sempre precisa se lembrar quando pensa sobre João 15 é que Jesus não está usando essa imagem de uma videira assim, verdadeira e tudo mais, de uma forma sentimentalista ou abstrata, só porque ele acha bonito falar dele mesmo, sabe? Usando a imagem da videira. Na verdade, Jesus está se apropriando de uma imagem muito bem conhecida do Antigo Testamento. Ao longo da Bíblia, a figura da videira é usada de forma bastante específica para descrever, olha só, a identidade e a vocação do povo de Deus. Se você ler o Salmo de número 80, por exemplo, e se você ler o texto de Isaías 5,
você vai ver que lá são referências muito relevantes disso que a gente está falando, porque nesses textos a gente vê Deus falando que ele mesmo plantou a sua vinha na terra, para que essa vinha desse bons frutos no tempo oportuno. E aqui ajuda muito a gente localizar a história do povo de Deus no Antigo Testamento, chamado de Israel, dentro do contexto mais amplo do enredo bíblico da salvação. Porque quando a gente faz isso, a gente percebe que Deus sempre quis, o desejo de Deus, o propósito de Deus para todo o universo que ele criou, sempre foi o quê? Que a sua presença habitasse com a humanidade no cosmo que ele havia criado. Só que a gente vê que em Gênesis 3 o pecado meio que coloca esse plano em stand-by, ele tem que ser interrompido temporariamente. A partir de Abraão, porém, o que Deus faz é retomar esse seu propósito de estabelecer o mundo como seu espaço de habitação. E aí, a partir de Abraão, Deus promete trazer à existência um povo, por meio do qual essa realidade da presença e dos propósitos de Deus poderiam ser concretizados. Na Bíblia, tudo que é muito importante que Deus deseja fazer no mundo, ele sempre deseja fazer por meio do seu povo. E aí mais adiante, Deus de fato forma o Israel bíblico a partir do evento do Êxodo, e Deus dá a esse povo a responsabilidade de caminhar com Deus. Deus dá a Israel um chamado, um propósito, uma vocação, para que o caráter e a sabedoria de Deus fossem conhecidos por todos os povos. Deus nunca salvou os hebreus do Egito só porque ele achava eles bonitinhos. Deus salvou eles porque eles eram um povo de ninguéms, e Deus queria usar esses ninguéms como instrumentos da sua própria vontade, dos seus propósitos. É para isso que Deus nos salva, para que nós nos tornemos participantes dos seus propósitos. Deus não nos salva para que a gente se sinta bem apenas, apesar de que é importante se sentir bem. Tá? Ou seja, Israel, no Antigo Testamento, foi salvo para ser um instrumento da vontade, da verdade, da paz, da justiça de Deus no mundo. Por que tudo isso é importante? Porque quando Jesus afirma em João 15 que ele é a videira verdadeira, o que Jesus está dizendo é que tudo aquilo que havia sido realizado por Deus, desde Abraão, e através da história do Israel bíblico, encontra agora o seu ponto culminante, o seu ápice, o seu pináculo no próprio Jesus. A realidade para a qual a identidade e a vocação do povo de Deus, do Israel bíblico, sempre apontavam, se encontra da forma mais completa e perfeita em Jesus. Todos os propósitos de Deus e todo o chamado que Deus tinha para a humanidade, tudo isso ganha coesão e tudo isso depende agora de Jesus, de quem ele é, da obra que ele realizou e das verdades que ele ensinou. É por isso, aliás, que Jesus, meus irmãos, isso aqui é importante, tá? Jesus nunca diz, eu sou a nova videira. Como se Deus tivesse jogado a videira anterior no lixo e plantado outra, uma nova. Não é isso que ele diz. E Jesus tampouco diz que ele é uma outra videira. Como se Deus tivesse dois povos totalmente diferentes. Vocês estão juntando os pontos aí? Deus nunca teve dois povos, meus irmãos. Nunca. É sempre um povo de Deus. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele é a única videira verdadeira. Deus sempre teve, sempre tem e sempre terá um único povo. E que povo é esse? É o Israel bíblico que desemboca no Israel escatológico, final, que é formado por judeus e gentios, não mais em torno da lei de Moisés, mas em torno de Jesus.
de quem todas as nações agora podem se aproximar, conforme a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, quando ele começa essa parte desses discursos finais dizendo, eu sou a videira verdadeira, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, lembrem-se, eu sou o representante supremo do povo verdadeiro de Deus. Eu sou a videira verdadeira. E aí isso, por sua vez, nos leva a um segundo ponto destacado por essa passagem. Tendo afirmado ser a videira verdadeira, Jesus diz em seguida que os discípulos são os ramos. Agora, qual que é o sentido dessa identificação aqui? O sentido é muito simples. Já que Jesus é a videira verdadeira, aqueles que pertencem a Jesus agora têm o quê? Um papel inegociável a desempenhar dentro dos planos redentivos de Deus. Então, assim como os ramos são extensões da videira, Deus dará sequência a tudo aquilo que ele iniciou em Abraão e completou em Jesus por meio dos discípulos. Então, nesse discurso de despedida, em que Jesus explica que o povo de Deus só pode existir a partir dele, Jesus está deixando claro também que os seus discípulos necessariamente herdam de Jesus a tarefa de continuarem a ser instrumentos dos propósitos de Deus no mundo. Aquilo que eu comecei, vocês vão continuar, porque eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Com efeito, então, ao afirmar que os discípulos são os ramos da videira verdadeira, Jesus está dizendo que eles foram purificados pelo evangelho da graça, verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, e justamente por causa dessa graça que nos purificou, aos discípulos agora é confiado o projeto, meus irmãos, o projeto de vida mais empolgante que pode existir no universo. E que projeto de vida é esse que é o mais empolgante possível? É o privilégio, meus irmãos, de sermos instrumentos dos planos redentivos de Deus para o mundo. O que foi que você respondeu nas perguntas que eu fiz no começo? Né? Deus está me chamando para ser, sei lá, astronauta. Né? Sei. Talvez você pensou em algo muito empolgante. Eu te garanto que não tem nada mais empolgante do que participar daquilo que Deus deseja realizar na nossa geração. Não tem nada mais doido do que isso. No grego profundo, né? O doido. Então, muita gente hoje acha que ser cristão, acha que ser ramo da videira, tem a ver com as bênçãos que a gente pode adquirir só porque a gente tem Jesus no coração. Mas Jesus está dizendo algo muito mais extraordinário aqui. Ele está dizendo que ser discípulo dele tem a ver com participar dos planos eternos que Deus deseja concretizar no mundo a partir da obra que Jesus realizou de uma vez por todas. É por isso que o que segue, então, dessa identificação entre os discípulos e os ramos da videira é o quê? É a necessidade de se dar muito fruto. E esse é o terceiro ponto a ser destacado hoje aqui. Jesus diz que o que se espera dos ramos é que eles deem muito fruto para a glória de Deus. Olha só o que ele diz no verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Só que aqui tem a pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, que fruto é esse que glorifica o Pai? O que é dar muito fruto? Esses dias, um senhor coreano se aproximou de mim. Eu não vou falar que foi meu sogro, mas ele se aproximou de mim e perguntou: Pastor Cho, sua igreja está com quantos membros? Pergunta que todo pastor adora ouvir, né? Eu falei: sogrão não, né? Um termo apropriado coreano. É senhor pai, né, que a gente chama basicamente. Senhor pai, eu não sei direito, eu não fico contando. Mas eu acho que a gente está com por volta de 160, 180 ali, mais ou menos no meio, né? Ele olhou para mim e falou assim, que ele vai para uma igreja que tem 1.000 e poucos membros, né? Assim, Pastor Cho, tem que dar mais fruto, hein?
ter que trabalhar mais duro. Oh, glória a Deus pelos sogros, né, meus irmãos? É uma alegria, assim. Eu gosto muito dele, tá? Mas não nessa hora. Será que dar muito fruto é isso? O que é dar muito fruto, né? Você dá muito resultado na sua empresa, dar muito fruto é você fazer... É algo que dá para ser contabilizado numericamente? Será que é uma conquista grande, relevante, que é a palavra da moda entre os crentes hoje, né? Ainda relevante? Será que é uma posição elevada na sociedade? Será que é uma carreira cujo sucesso pode ser mensurado de forma meramente quantitativa? O que é esse fruto que a gente precisa dar, que Jesus fala que a gente vai dar? Olha só, dentro da teologia do Evangelho de João, a glória de Deus tem a ver com a manifestação de quem Deus é. Tem a ver com a manifestação do seu caráter, da sua dignidade. Tá? Então Jesus diz que a gente vai dar muito fruto para a glória do Pai. Então o que é a glória do Pai? A glória do Pai é a manifestação do seu caráter. Então dentro do Evangelho de João, se você ler o Evangelho de João do começo ao fim com bastante atenção, você vai perceber que glorificar a Deus não é a gente ficar levantando a mão no estádio, quando tem aqueles eventos bombásticos, nada contra se você vai, não tem problema, pode ir, mas glorificar a Deus não se reduz a isso. Glorificar a Deus no Evangelho de João é se conformar ao caráter de Deus e desse jeito mostrar para o mundo com o que Deus se parece. Isso é glorificar a Deus. É você viver de tal modo em conformidade com Jesus que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e vão falar: eu olho para você e lembro de outra pessoa que é Jesus. A questão é que em João, essa glória de Deus é revelada da forma mais plena, mais cabal. Onde, meus irmãos? Na entrega sacrificial de Jesus na cruz. Alguns estudiosos notam que o Evangelho de João não tem Monte da Transfiguração. Vocês já repararam nisso? O Monte da Transfiguração, em que ele brilha com a glória de Deus, aparece nos 3 evangelhos, mas não em João. E alguns estudiosos vão dizer que é porque o Monte da Transfiguração no Evangelho de João é a crucificação de Jesus. É ali que ele é finalmente glorificado. Então, em outras palavras, ao conectar os frutos dos ramos à glória de Deus, Jesus está dizendo que os discípulos são chamados a se assemelhar a esse Deus que se revela na cruz. É na cruz que a gente pode ver com o que Deus se parece e porque ele é digno de ser adorado. Então Jesus está dizendo que os discípulos são chamados a se assemelhar a esse Deus que se entrega na cruz. Dar frutos, portanto, é ser conformado ao caráter cruciforme de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, né? Dar frutos é ser conformado ao caráter cruciforme de Jesus. Olha que coisa então. A tarefa que Jesus está deixando para os seus discípulos é que eles deem muito fruto, mas fruto de conformidade com a vida do próprio Jesus. Seja lá qual for o lugar onde Deus nos posicionar na sociedade, seja lá qual for a oportunidade de emprego que se abrir diante de nós, seja lá quais forem as circunstâncias que precisemos atravessar, o que Jesus está dizendo em João 15 é que o nosso chamado fundamental como discípulos de Jesus sempre será esse: viver como Jesus viveu, sempre e em todo lugar, e dessa forma expressar a todos que nos cercam qual é o jeito de ser do reino de Deus, da nova criação inaugurada por Jesus. É glorificar o Pai. Então, de novo, se você precisa de um projeto de vida ambicioso assim para te motivar, está aqui um objetivo insuperável. Jesus te salvou e te trouxe para Ele para que você se pareça com Ele. Tá bom? Tá de bom tamanho? Eu acho que tá. Ele quer que você se pareça com Ele. O projeto de Deus para a sua vida é tão grande, tão bombástico, que é se parecer com Ele.
Agora, se você é uma pessoa honesta, e eu acredito que tem muitas pessoas honestas aqui, assim, sinceras, nesse ponto você deve estar inquieto na sua cadeira, morrendo de vontade de levantar a mão e interromper isso que eu estou falando para fazer uma pergunta. E provavelmente a pergunta que você quer fazer é: Bernardo, aleluia, tudo isso é muito bonito. Mas como é que eu faço para dar esse fruto, né? Porque é fácil falar, né? E a minha esposa poderia confirmar facilmente aqui que eu também tenho certa dificuldade em dar esse fruto, principalmente quando eu estou dirigindo. Mas como é que a gente faz para dar fruto? Qual que deve ser o meu esforço no dia a dia para que esse fruto da vida de Cristo seja produzido em mim e por meio de mim? Esse fruto, afinal de contas, Bernardo, sou eu que preciso dar do meu jeito, com a minha capacidade, com a minha inteligência, com os meus dons, ou é de uma outra forma? E de fato, pessoal, essa pergunta é extremamente importante, porque ela nos leva a uma qualificação crucial que Jesus faz nesse mesmo discurso. Jesus nunca diz que os discípulos têm a capacidade de gerar esse fruto por eles mesmos. Se você chegar em casa e ler de novo o texto, você vai reparar que Jesus nunca fala: deem frutos vocês mesmos, porque vocês podem. Não. Muito pelo contrário, Jesus diz que, embora os ramos da videira sejam chamados a dar muito fruto, esse fruto não são os ramos que dão por eles mesmos. Versos 3 e 4. O ramo não pode produzir frutos por si mesmo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, se você prestar atenção no texto grego, como você deve fazer todas as manhãs, né? No grego profundo, você vai perceber que em toda a passagem que nós lemos, nesses 12 versículos, só ocorre um imperativo. Todos os verbos estão em outro modo. Somente um verbo ocorre no modo imperativo. E esse verbo não é deem fruto. O único imperativo que aparece nessa passagem é permaneçam em mim. Aliás, o verbo que mais se repete nessa passagem é o verbo permanecer, que no grego é o verbo meno, e tem um sentido de manter a subsistência. Permanecer, o verbo meno, é muito mais profundo do que simplesmente você ficar no mesmo lugar. Ele tem um sentido mais existencial, digamos assim, de você construir toda a sua vida naquele espaço, naquele lugar. Então, quer dizer, da mesma maneira que os ramos só podem existir por causa da videira, os ramos só podem dar fruto se eles permanecerem, se eles mantiverem a sua vida, a sua subsistência na videira. Então, notem que a ideia de permanecer pressupõe que os ramos foram colocados lá antes pela videira. Unicamente pela graça do fazendeiro, do lavrador. A única coisa que os ramos precisam se preocupar em fazer é ficar lá na videira. É permanecer unidos à videira, dependendo da videira, confiando na videira, se alimentando da videira e seguindo a videira em tudo. A razão da existência dos ramos é a videira. Os ramos se definem pela videira. A videira é tudo para os ramos. Sem a videira, os ramos sequer sabem quem são e sequer conseguem viver. Esse, então, é o quarto ponto que eu queria destacar com vocês hoje. Nós somos chamados a dar muito fruto. Mas o verdadeiro esforço dos discípulos não é produzir a vida de Cristo por eles mesmos, até porque ninguém consegue fazer isso. O verdadeiro esforço do discípulo é permanecer na videira. A ordem de Jesus não é deem fruto, a ordem de Jesus é que os ramos permaneçam nele, em seu perdão, em sua verdade, em sua justiça, em sua bondade, em sua graça.
Dar muito fruto, portanto, pessoal, é uma consequência de nós permanecermos na videira. Verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, olha só como está o tempo verbal, esse dá muito fruto. Dar fruto é uma promessa. É uma garantia. Basta você permanecer na videira. À luz de tudo isso, então, meus irmãos, fica fácil de entender por que Jesus encerra esse discurso aqui falando da importância da vida em comunhão com o povo de Deus. Ora, para pensar comigo, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Se eu fui feito ramo da videira verdadeira, e se eu fui chamado a dar muito fruto, e se a minha tarefa é permanecer na videira, o que segue logicamente disso é que a minha vocação se materializa na companhia dos demais ramos da videira. Certo? Posso ouvir um aleluia? Isso é simples, né? Então, permanecer na videira não é uma experiência subjetiva. Permanecer na videira não é uma coisa que eu faço sozinho no meu quarto, não é uma coisa individualista. Permanecer à videira significa pertencer aos outros ramos, aos outros membros da videira. Permanecer na videira, então, é uma tarefa comunitária. Permanecer na videira é permanecer no amor de Deus e aprender a obedecer aos mandamentos de Deus juntamente com os demais ramos da videira. Portanto, o quinto e o último ponto sobre essa passagem é que ser chamado a dar muito fruto é ser chamado a pertencer uns aos outros, para que juntos nós aprendamos a permanecer no amor de Cristo, obedecendo os seus mandamentos. É por isso que no final, Jesus equipara o imperativo permaneçam em mim, no verso 12, com a afirmação de que o maior mandamento é que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O que uma coisa tem a ver com outra? Permanecer em Jesus e eu amar uns aos outros. Simples. A única maneira de nós cumprirmos a nossa vocação de dar muito fruto é permanecendo no amor de Cristo. Só que a única maneira de permanecermos no amor de Cristo é vivendo em comunhão com a igreja, crescendo juntos na prática desse amor. Onde, meus irmãos, vocês acham que Deus vai ensinar a gente a amar? É no lugar onde está cheio de pecador. E onde é o lugar mais repleto de pecadores? Se não a igreja. Tem o Corinthians também, né? Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Mas é na igreja. É na igreja que a gente aprende a amar. Então é no contexto da comunidade da fé que nós reorganizamos o nosso senso de vocação, de modo que tudo que fizermos na vida esteja alinhado com o chamado mais fundamental de obedecer os mandamentos de Jesus e se assemelhar a Ele. É dentro da comunidade da fé, pertencendo a ela, que nós aprendemos a viver como Jesus viveu. Deixa então repetir as perguntas que a gente provocou aqui no começo. Para que você acha que Deus tem te chamado, talvez nesse ano ou de modo geral? Qual é o seu senso de vocação? Em termos de trabalho, de estudo, algum compromisso novo, algum projeto novo? Você fez alguma resolução de ano com base no que você acha que Deus está te orientando a fazer? Sabe, é muito importante, né, que a gente faça planos e que a gente busque discernir as melhores maneiras de servir a Deus com as oportunidades que aparecerem diante de nós. É muito importante. Se você é uma pessoa que não pensa nada sobre o futuro, procure o pastor Ziel, procure o pastor Codo, procure a equipe pastoral aqui, porque isso é um problema. Tá? É importante a gente planejar a vida, é importante a gente pensar e estruturar a vida. Só que é mais importante ainda que você entenda que, antes de tudo,
Você foi chamado a permanecer. Permanecer na videira verdadeira e aos ramos da videira verdadeira. E você foi chamado a permanecer para que a sua vida dê muito fruto. Esse fruto, porém, tem a ver com os propósitos redentivos de Deus de tornar a sua glória conhecida. Esse fruto tem a ver com a vida cruciforme de Cristo que Deus deseja formar em você. Então, de novo, eu não sei exatamente o que você respondeu às perguntas que eu propus aqui, mas eu queria encerrar fazendo um lembrete, à luz de tudo isso que a gente acabou de ver acerca de João 15. Sem a videira, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos até alcançar sucesso rápido aos olhos do mundo. Você não precisa de Deus para isso. Aliás, eu tenho um amigo que a gente fez muita coisa errada na adolescência, muita mesmo, né? Não vou nem mencionar aqui porque não é digno de ser mencionado diante dos santos. A gente fez muita besteira, eu e esse cara, e outros também, mas esse cara em particular, ele odeia crente, assim, mas é um ódio assim visceral. Ele não gosta de crente. Ficou revoltadíssimo quando ficou sabendo que eu tinha virado crente. Assim, como é que você pode? Eu esperava mais de você. A cara de decepção. Assim. Ele detesta Deus, religião, não gosta de falar nada dessas coisas. Só que teve a pandemia, alguns anos atrás. Vocês lembram, né? A pandemia teve uma capacidade assim de mexer até com a pessoa mais obstinada, né? E ele começou a criar um interesse por entender, né? Que negócio é esse que esses crentes ficam falando de Deus, de Jesus? E aí ele me disse que começou a assistir alguns conteúdos da internet para tentar entender o que era esse negócio que esses evangélicos acreditam. E ele me falou que ele ouviu até conteúdos bons de gente que parecia séria. E ele estava meio que, sabe quando está ganhando assim, momentum, né, que a gente fala, o pessoal está lá, tá, eu falei, puxa, será que agora vai? De repente ele desapareceu. Aí eu fiquei intrigado com aquilo, procurei, a gente telefonamos e tal, não sei o quê, e aí perguntei, cara, faz tempo que você desapareceu, o que está acontecendo, você não conecta mais? Aí ele falou assim, eu desisti desse negócio de ser crente. Por quê? Porque eu comecei a acompanhar esses conteúdos da gente famosa do seu grupo aí, que tem na internet e tudo mais, e eu achei muito interessante, mas eu comecei a perceber que vocês são muito bons em explicar o que vocês acreditam. Mas no fundo, a forma como vocês fazem as coisas, vocês estão procurando a mesma coisa que qualquer pessoa do mundo. Vocês querem dinheiro, fama e influência. Aí aqui está o checkmate que ele me deu, ele olhou para mim e falou, para essas coisas eu não preciso de Deus, muito obrigado. E se você quiser sucesso, se é isso que você quer, assim, em última instância, eu tenho um monte de recomendação de coach, se vocês quiserem, né? Eu não vou dar, né? Mas, assim, vocês entenderam o que eu estou dizendo. A gente não precisa de Deus para isso. Só que aqui é que está, meus irmãos, sem a videira, nós perdemos o norte para tudo aquilo que é mais importante. E sem a videira, nós nos distanciamos dos propósitos eternos de Deus. E sem a videira, aos olhos de Deus, nós nos colocamos como ramos inúteis, que só servem para alimentar o fogo do juízo. Por outro lado, quando permanecemos na videira, na verdade, a nossa vida fica até mais difícil. Aliás, é bem curioso que Jesus vai dizer que os ramos que permanecem na videira passam por processos constantes de limpeza e poda, o que conota tratamento, conota disciplina. Então toma posse dessa bênção. Você vai passar por dificuldade precisamente porque você permanece na videira.
Então, se Jesus promete que nós daremos muito fruto, ele também garante que nós enfrentaremos circunstâncias que vão exigir de nós a renúncia de tudo aquilo que não diz respeito à vida cruciforme da videira. Deus vai permitir que a gente passe por situações em que a vida cruciforme de Cristo vai ser moldada em nós. Mas aqui é que está a questão, é precisamente esse o grande privilégio de permanecer na videira. O privilégio é que ao permanecer na videira, o lavrador fará de cada um de nós mais parecidos com a videira. E em última instância, portanto, quando Jesus ordena que os seus discípulos permaneçam na videira, o que no final das contas ele está convidando os discípulos a fazer é a serem verdadeiramente felizes. Porque não tem ninguém nesse universo mais feliz do que o Cristo que se entregou por amor de nós na cruz. Verso 7, verso 11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus nos chama a permanecer, Ele está nos chamando a ser felizes. Ele quer que a gente seja feliz. Fomos chamados, portanto, a pertencer e fomos chamados a permanecer, porque mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, é Deus quem deseja que sejamos como Jesus e, portanto, plenamente felizes. Podemos orar sobre isso mais uma vez? Pode ser? Senhor querido, muito obrigado por fazer de nós ramos da videira verdadeira. Que privilégio! Nós que outrora nem povo éramos, nós que caminhávamos como forasteiros, distantes da Tua presença, sem Deus no mundo, mas fomos feitos parte da videira verdadeira. Nos cativa mais uma vez com a beleza da Tua glória, Senhor. Com a beleza de quem Tu és. E que essa visão de quem Tu és possa moldar profundamente os nossos apetites, os nossos valores e as nossas escolhas. De modo que daqui para frente, cada um de nós continue a habitar de forma mais profunda, continue a permanecer de uma forma ainda mais profunda no Senhor. E que o mundo possa ver por meio dessa comunidade os muitos frutos que o Senhor ainda há de dar por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar todos a ficarem em pé. Que possamos permanecer na videira. E que o Santo Espírito nos guie a sermos expressão da glória de Deus onde quer que estejamos, o que quer que façamos. Teu reino venha, ó Senhor.
conhecido ser. Em toda a terra ecoe a tua canção, até tua obra que se completar. Teu reino vem, ó Deus. Tragei-vos pra testemunhar. Opera com poder nos fracos, Senhor. Mesmo nas provações, ó, vem nos usar para o Evangelho proclamarmos sem cessar. Teu reino vem, ó Deus, cumpre o teu querer, pra o teu nome conhecido ser. Em toda a terra ecoe a tua canção, é tua obra que se completar. Teu reino vem, ó Deus, cumpre o teu querer, pra o teu nome conhecido ser. Em toda a terra ecoe a tua canção, é tua obra que se completar. Teu reino vem, ó Deus. Teu reino vem, ó Deus. Teu reino vem, ó Deus. Pode sentar? Este domingo também foi muito especial para todos nós, né? Uma presente graciosa do Senhor, cuidado muito especial. Cuidado muito especial do Senhor para com nossa comunidade. Estamos muito gratos a Deus, desde as 9 horas até o dia de hoje, acompanhado de amém, amém, amém. Meu coração, assim, toda hora dizendo glória a Deus, amém, por tudo que nós ouvimos hoje. Que mensagem tão boa para toda a igreja evangélica, ainda mais no dia de hoje. Para quem quiser saber o que o Bernardo Shaw falou, lá embaixo, ainda tem alguns livros na livraria. Trabalho, Propósito e Descanso. Só tem alguns livros, tá bom? Que então, quem quiser, pode descer lá e pode adquirir o livro disso. Hoje queremos começar este momento de aviso depois da mensagem, como a Bernardo explicou que ele tinha que se retirar mais cedo possível, devido a essa situação, então nós passamos avisos para este momento, está bem? Então, primeiro, gostaria de passar para vocês uma palavra do Senhor. Não, é palavra do Senhor, né? Aquele Mateus, né? Mateus 28, ok, muito bem. Deus vai ordenando as coisas, né? Olha, Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que palavra bonita que Jesus deixou para todos nós. Um convite para vocês que já tomaram decisão para seguir a Cristo Jesus. Vocês que deu o passo para se tornar discípulo de Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus te convida. Então vamos dar mais um passo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de confessar publicamente que Jesus é meu Senhor e Salvador através do batismo. Então nós teremos de 4 estudos online sobre batismo. Então aquele que queira saber o que é o batismo, qual é o sentido do batismo, será que a minha idade já é jovem demais ainda? Será que estou preparado? Por favor, seria muito bom que vocês pudessem colocar na sua agenda esse estudo sobre batismo, 4 estudos, tá bom? Aquele que tem interesse em saber o que significa esse sentido do batismo, procure um dos pastores, ou você pode deixar seu nome para a secretaria da igreja. Está bem? Então, esse é o primeiro aviso que gostaria de passar para vocês. É o próximo aviso sobre a Assembleia da Igreja que nós queremos fazer dia 6 de abril. Primeiro domingo de abril, logo depois do culto, nós teremos a Assembleia da nossa igreja. Um momento para a gente poder prestar a prestação de conta para toda a igreja, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, provisão e a bondade, a bênção, e assim queremos juntos celebrar as bênçãos do Senhor, agradecer ao Senhor de coração mesmo. Ao mesmo tempo, nesse espaço, queremos então refletir sobre os desafios que nós teremos pela frente. Nós temos tantos problemas, tantos desafios que nós temos. Então, todos os membros são convocados para estar nesse dia, Assembleia da Igreja. No primeiro domingo de abril, logo depois do culto, nós teremos esse espaço muito importante para nosso caminhar com Jesus Cristo como comunidade. Está bem? Agora, então, queremos chamar, Ale, para dar um recado, pouquinho, porque hoje vai começar um projeto XPTO, ok? XPTO. Bom dia. Acho que, antes de mais nada, conversando com o pastor, quando eu fiquei pensando, o que é esse ponto de encontro, o que essa tarde na igreja tem a ver com a minha vida? E aí eu lembrei que eu vim para a igreja por causa da Keila. E eu conheci ela desde pequena, na verdade, assim, pequena eu ainda sou. Eu conheci a Keila desde que eu era criança. Ela também é pequena. E ela não me convidou para vir, vamos ao culto, né? E aí eu lembrei que eu vim em festa caipira, eu vim em várias atividades de jogos, eu vinha nas celebrações de Natal, mas eu não vinha para o culto, né? E depois, mais para frente, porque a gente estudou junto até o colegial, eu fui num acampamento. E aí eu já estava mais familiarizada, né, com as coisas, e foi quando eu me converti. Então, eu pensei assim, tem tudo a ver, né? Então, assim, se de repente você está pensando em alguém que você quer convidar, eu até estava lendo agora há pouco a descrição, e assim, né, para todas as idades, né? Então, a gente vai ter jogos, vai ter várias... eu vou até depois pedir para o pessoal levantar, badminton, tênis de mesa, jogos de tabuleiro, mas a gente vai ter um espaço aberto para comunhão também, né? Um espaço aberto para convivência. Então, a gente quer convidar todo mundo hoje a partir das 2h. Aí eu vou pedir para algumas pessoas ficarem de pé, algumas eu vi, a Dé, não tá, a Dé, o Xande, né? Eu não sei se o Martin está por aí. O Martin trouxe os jogos de tabuleiros, acho que o Deco também. Então, pode procurar a gente. E o último recado é, quem estiver por aqui, daqui uns 20 minutos, se puder ajudar a gente também a recolher as cadeiras, a gente agradece. É isso.
Muito obrigado, Ale. Então, daqui a 20 minutos, quem quiser pode começar a empilhar as cadeiras. Mas nada indireto para você, para sair da igreja, tá bom? Ok? Ok, então fique à vontade. Mas devido a esse espaço, então queremos contar com a colaboração de vocês para poder facilitar e abrir espaço todinho para a gente poder brincar, para a gente poder conversar, para a gente poder realmente aproveitar muito bem, ok? Ok, então agora vamos ter um momento de oração com a comunidade. Marcos, a Rosa, por favor, podem dirigir este momento de oração. Vamos orar então? Pai, glória ao teu nome em toda a terra. Maravilhoso é estar na tua presença. Adoramos hoje o teu nome. Toda glória e honra seja teu dado neste dia. Não somos dignos de estarmos na tua presença, mas pela sua graça e misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, podemos estar juntos com outros irmãos ao redor do mundo para prestar culto ao Senhor. Há 5 anos, tinha início a pandemia de Covid-19 que ceifou muitas vidas. Muitas pessoas perderam seus parentes, perderam seu sustento, perderam sua saúde física, mental e emocional. Muitos ficaram isolados, com medo, sem poder pedir ajuda. Suas vidas foram desestruturadas e muitos ficaram sem apoio. E também se esfriou a comunhão entre nós e os nossos irmãos. Estejam com todas as pessoas que tiveram sequelas por causa dessa doença, Senhor. Pedimos novamente também, podemos estar novamente na Tua casa com alegria e coração grato e restaurar a nossa comunhão contigo e com nossos irmãos. Oramos também pelas regiões que estão em guerra neste mundo. Pedimos pela paz, que os líderes tomem decisões para parar os conflitos. Estejam com os feridos, os desabrigados, os refugiados. Que cesse o ódio, o mal e o desejo de vingança. Que a Tua graça traga o perdão, a paz e o amor para este mundo. Oramos pelos líderes deste país, que possam tomar decisões pelo Brasil, para este povo que tanto precisa de Ti. Que volte a termos desenvolvimento, harmonia e com reconciliação. Ainda em oração, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, de louvar e de sermos lembrados que precisamos permanecer em Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos pastores, o Codo, o Ziel e o Ricardo, Senhor, que está em período sabático. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles e de suas famílias. Fortaleça-os a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, também pelos ministérios da nossa comunidade. Cuida, Senhor, e fortalece e sustenta cada ministério, Senhor. Obrigado pelos voluntários que trabalham, que ajudam nos ministérios também. Peço também, Senhor, pelos diversos projetos que temos na nossa igreja. Cuida de cada missionário, cada projeto, Senhor, que o Senhor sustente cada um deles, Pai. Como diz em Romanos 10:15, como são belos os pés daquele que anunciam a Tua palavra. Cuida também, Senhor, do projeto XPTO, que nós vamos ter aqui nessa tarde, que seja uma oportunidade, Senhor, de conhecermos cada irmão, das crianças poderem brincar juntas, Senhor, fortalecendo os vínculos de cada um aqui nessa comunidade. Cuida também da nossa assembleia, no dia 6/4, que o Senhor faça presente, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Muito obrigado também pelo batismo, Senhor, que o Senhor esteja inspirando as pessoas a Te conhecerem cada vez melhor. Eu oro e agradeço por essa comunidade e por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar novamente? E como o pastor Bernardo comentou,
Para permanecermos em Cristo não significa que nós não enfrentaremos dificuldade, muitas vezes ao contrário, muitas dificuldades podem aparecer, né? Mas nós temos a promessa do bom pastor, de que ele estará conosco todos os dias da nossa vida. A música que iremos cantar agora fala do Salmo 23, do nosso bom pastor, que nos pega pela mão mesmo quando a gente atravessa vales escuros. E o Salmo 23 termina falando que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão até o resto das nossas vidas, e que seja um bom início de semana, lembrando sempre dessa promessa, de que a bondade e a fidelidade do Senhor estão conosco. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor. És meu pastor e nada faltará, nas águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano fez, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, Nós fomos chamados por Deus para darmos muito fruto. Se você quiser ter uma imagem do sermão de hoje, eu convido você, quando terminar, que se aproxime e venha curtir essas azaleias que estão atrás de mim,
porque estão lindíssimas. E a azaleia não é o tipo de flor que se vê de longe, porque você tem que curtir os detalhes. Elas estão dando plenamente o seu fruto, porque estão no tronco, no ramo, e estão na sua beleza plena. Então, se você precisar de uma imagem, pode esquecer o aziel, mas fica nas azaleias. Curtir nas azaleias. Então, depois pode começar aquela romaria aqui, de passar aqui na azaleia. Nossa, agora eu entendi melhor o sermão, porque eu vi a azaleia na sua beleza plena. Tá bom? Um acréscimo ao aviso sobre os batismos no dia 18, terça-feira agora, a gente começa pelo Zoom. Vai ser sempre às terças-feiras, de 20 a 21 horas, esse primeiro contato com relação ao batismo, tá bom? Então, quem quiser depois, dá o nome para mim, para o Codo, ou deixa pela secretaria, e a gente vai incluir você no grupo do WhatsApp para você receber o link do Zoom, para a gente poder participar do batismo, tá bom? Temos alguns motivos de oração nesse término do culto. A Val pediu que nós orássemos pela senhora Maria Lúcia dos Santos, que vai passar por uma situação cirúrgica médica difícil. Então, levemos a Deus o nome da Maria Lúcia dos Santos. Também temos a irmã do Tuninho, a Maria Amélia Blecha dos Anjos. Também orarmos pela família do Morango. O seu irmão faleceu nessa semana, o Mico. Então, a família está enlutada. Vamos orar e consolar por meio da força do Espírito, dando um abraço àqueles que nós podemos abraçar, lembrando deles em oração nesse período. Também lembrar do Ricardo e da Ruth, daqui a pouco já estão fazendo a mala para voltar, está quase na época já de chegar de volta, eles vêm preparados para a gente trabalhar muito. Então, vamos continuar em oração por eles. Leve ao Senhor agora as situações pelas quais você gostaria que o Senhor considerasse em oração, a sua petição, um nome, uma situação, uma pessoa, alguma. Você pode apresentar a Deus na sua oração silenciosa. Em seguida, nós vamos orar para concluir o culto. Senhor, que privilégio saber que nossa vida em Ti encontra pleno sentido. Que conectados à videira verdadeira, nós conseguimos encontrar não somente uma alegria completa, mas a Tua alegria. Senhor, o Senhor sabe que muitos de nós, no nosso dia a dia, vai se deparando com muitas situações de tristeza. Seja por aquilo que está ao nosso redor, seja por aquilo que estejamos vivendo, seja por aquilo que ouvimos dos relatos, das notícias do mundo que nos chegam e que nos abatem de maneira profunda. Mas sabemos que a alegria que encontramos no Senhor não é indiferente a essas dores, mas que também não está limitada a essas realidades externas de dores, que plenamente vinculados ao Senhor, como ramos na videira verdadeira, nós podemos, no meio dessas dores, experimentar a Tua alegria e uma alegria completa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado também porque reconhecemos que nós não podemos produzir por nós mesmos
essas alegrias, ou essa alegria. E isso nos livra, Senhor, de uma série de expectativas falsas, de ilusões, achando que por muito consumir, por muito ter, por muito tomar, ou por muito alguma coisa, qualquer que seja, a gente vai produzir em nós alegria, quando a verdadeira alegria é produzida pela nossa vinculação ao Senhor. Então, nos livre, Senhor, dessas ilusões do nosso entorno, de buscar fora do Senhor a alegria que só o Senhor pode dar. E pedimos ao Senhor que essa alegria que o Senhor nos dá, que ela não se limite a uma sensação, a uma experiência individual, mas que ela possa se manifestar por meio, através de nós, assim como a beleza das azaleias que nos mostram essa beleza plena, com nuances, com detalhes, de maneira que nossa vida, como essas flores, também possam alegrar todo e qualquer lugar por onde o Senhor nos enviar. Toda e qualquer pessoa que o Senhor permitir com que nós nos encontremos, que a gente converse, que a gente conviva, que a tua alegria seja revelada por meio e através de nós, não somente como indivíduos, mas como igreja, como teu povo. Senhor, esse mundo anda entristecido. E pelas muitas razões que retratam a vida no mundo no qual nós vivemos, que o teu povo, em todo lugar na terra, seja a expressão dessa beleza plena, dessa alegria plena, que é fruto da obra que o Senhor faz em nós, porque nós estamos permanecendo no Senhor. Então, Jesus amado, agora que nós terminamos esse culto e nós vamos nos dirigir aos nossos lares ou para onde temos que ir, que a gente saia daqui com o coração repleto dessa alegria. E caso, Senhor, haja alguém entre nós que ainda não desfrute dessa conexão profunda com o Senhor, que o teu Espírito o conduza pelas mãos aos pés da cruz de Jesus, para que possa também desfrutar dessa alegria plena que nós gozamos por estarmos em Cristo. Oramos também por aqueles nomes que mencionamos e situações que mencionamos, de pessoas enfrentando dificuldades, desafios de saúde, que o teu Espírito os visite. Aqueles que estão em luto, que o teu Espírito os console. E aqueles que estão à distância, que vão assistir a esse culto mais tarde, ou em algum momento no futuro, que sejam invadidos pela mesma alegria que conseguimos por viver no Senhor, permanecendo no Senhor. Então, Senhor, quando nos despedimos, confiados no amor de Deus Pai, revelados sacrificialmente em Jesus Cristo, selados em nosso coração pelo Espírito Santo, nós queremos sair daqui sabendo que permanecemos no Senhor. E no Senhor vamos viver essa semana. Oramos assim agradecidos por Jesus. Amém. Boa semana para todos vocês e não deixe de olhar a azaleia.